Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Flamengo 1, Vasco 0 pelo estadual. A cavalaria voltou, o malvadão voltou, o Flamengo atropelou o Vasco. Venceu só por 1-0, mas foi praticamente jogo de um time só, né? Já no primeiro tempo, jogo que o Flamengo começou pressionando o Vasco, teve as melhores chances, oportunidade. O Vasco só chegou uma vez com o GB, depois o Rossi só assistiu a partida e o Léo Jardim fez grande defesa, né? Mas grandes defesas, né? No plural, salvando o Vasco de tomar uma goleada hoje no Maracanã. Né? Tudo normal, o Flamengo venceu novamente o Vasco, agora a invencibilidade aumentou. Né? Nos últimos 13 jogos, o Flamengo venceu 9 partidas, empatou 4. Então, o Flamengo tem amplo, né, domínio sobre o Vasco. Dentro do jogo, o Flamengo sobrou. Né? Hoje, mesmo sem o Arrascaeta, mesmo sem o Jorginho, sem o Léo Ortiz, sem o Danilo, sem o Alexandre que entrou no segundo tempo, o Flamengo sobrou no primeiro tempo. O Flamengo veio, né? Parecia até que o Flamengo não estava voltando de férias, porque pressionou o Vasco dentro do seu próprio campo, criou situações, já poderia ter saído no primeiro tempo vencendo por 2 ou 3 gols de diferença, né? Se o Léo Jardim não fizesse grandes defesas e o Flamengo não tivesse perdido tantos gols perto, né, da área do Vasco. O Cebolinha perdeu um sozinho, cara a cara, isolou, jogou por cima. E o Flamengo teve esse domínio no primeiro tempo, onde não sofreu tanto. O Vasco sentindo a falta muito do Ryan, né? Esse jogador que era a válvula de escape. O André Gomes sozinho na frente tentando fazer alguma coisa, e o Flamengo bem postado, meio de campo do Flamengo bem sólido com o Everton Araújo, o Pulgar e o Carrascal, na frente tendo o Prata, o Bruno Henrique e o Cebolinha. O Vasco não conseguia encontrar espaço nesse setor do Flamengo. Então o Flamengo, por isso, ganhava os duelos, vencia e saía com mais perigo. Já no segundo tempo, na volta do segundo tempo, o Vasco tem um jogador expulso, né? O Barros, ele pisou na panturrilha do Carrascal e foi expulso logo no início do segundo tempo. Isso condicionou mais ainda o jogo. O Flamengo já era um time melhor em campo. Com isso, o Flamengo continuou empurrando o Vasco para trás. O Vasco já não tinha mais saída de bola, já não tinha mais aquela válvula de escape, pelo menos, que tinha no primeiro tempo. E o Flamengo foi empurrando o Vasco. O Léo Jardim foi fazendo grande defesa, né? Léo Jardim fez 15 defesas, sendo 4 defesas aquelas que podia falar assim, era gol, mas ele salvou o Vasco. E o Flamengo continuou empurrando o Vasco para trás e com isso saiu o gol do Flamengo. Num cruzamento do Alessandro, o Piton cabeceou para a entrada da grande área, o Carrascal pegou e fez 1-0 o Flamengo. Resultado merecido pelo que o Flamengo fez dentro de campo. O Flamengo voltou, né, se impondo pelo seu melhor elenco, pelo seu melhor futebol, tecnicamente, taticamente, e poderia ter goleado o Vasco? Poderia, mas uma vitória de 1-0 já deixou o Flamengo em terceiro lugar, e o Flamengo agora joga domingo contra o Fluminense. O Felipe Luiz deve fazer algumas modificações para dar mais ritmo de jogo aos jogadores, né? E com isso o Flamengo, se continuar assim, pinta como o grande favorito do estadual. Um abraço e até o próximo vídeo.